Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É uma alegria novamente estar aqui reunido para a gente poder ler, estudar e estar reunido em torno desse assunto que é a Gita. E hoje nós vamos ver o capítulo 5º, a Yoga da Renúncia à Ação. Lembrando que o nosso grupo já tem mais de um ano, nós estudamos a Gita Bhasya de Hansa Yogi, com seus 26, 25 capítulos. E na primeira edição daquela Gita, havia um compêndio, havia uma tabela que dizia qual versículo de uma estava na versículo da Gita tradicional de 18 capítulos. Após termos estudado aquela Gita, nós estamos agora estudando a de 18 capítulos, e estamos no capítulo 5º, que é justamente isso que eu falei, Yoga da Renúncia à Ação. Então, semana passada nós lemos em sânscrito, como é tradicional, e hoje vamos continuar o estudo. E para isso eu passo a palavra ao Rubens, para que prossiga com a leitura e com os estudos de hoje. Muito obrigado a todos que estão presentes, aos que depois irão ver o vídeo. Normalmente é uma fonte muito grande de informações contidas aqui e de ensinamentos. Agradecemos a todos e tenhamos um bom estudo. Boa noite a todos. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos, né? É uma alegria estar aqui para mais um encontro. Hoje nós estamos em dia 2 de junho de 2022 e, com um pouco de sorte, nós encerramos o 5º capítulo, que costuma ser chamado de Karma Sannyasa Yoga, ou a via da renúncia aos frutos da ação. Mas esse é só um dos muitos nomes que esse capítulo costuma receber, dependendo da escola, da região da Índia, onde se fazia a tradução da Gita, né? Bom, nós já vimos como que esse capítulo apresenta uma certa tensão entre as vias de sannyasa, ou seja, de renúncia à ação, também é conhecido como Jnana Marga, ou a via do conhecimento, e a via do Grihasta, ou de Karma Marga, né? Grihasta quer dizer a vida em família, né? Ou seja, a via da ação, e a solução proposta por Krishna, que vai ser a via de síntese desses dois caminhos, né? Ou seja, ele vai propor essa síntese, propondo que a vida da ação, a ação necessária, seja realizada em espírito de renúncia interior. Então, esse é o objeto desse capítulo. Enquanto no 4º capítulo, né, a gente ia focado na ideia dessa síntese, a síntese a partir do Shuddha Pranayama, como nós vimos, né? Agora esse capítulo vai explicar como que essa síntese é possível, como é que a gente alcança isso pela renúncia, não à ação necessária, mas aos seus frutos. E, na verdade, essa explicação é simples, mas também não é simples. Por isso, a gente dizer que tem aí uma chave de interpretação da Gita, né? Que fica muito mais claro na Gita Bhasya de Hansa Yogi, e que por isso que se diz também que isso é uma espécie de uma iniciação ao Shuddha Yoga, né? É uma Diksha que prepara a gente para compreender o que é a meditação e a própria meditação na ação. Então é isso que nós vamos ver hoje. E hoje eu quero fazer já assim um pouco diferente das outras vezes, não muito, mas porque a gente já vem assim com um certo amadurecimento no caminho e considerando que nós já lemos tudo em sânscrito, né?
Aliás, nós ouvimos o capítulo em sânscrito e já lemos todo o capítulo. Hoje a gente vai fazer discussão verso a verso e escolhendo algumas palavrinhas para a gente ir se familiarizando com essas palavras, como elas aparecem na Gita, e muitas delas já não são familiares, né? Então, para isso eu vou compartilhar aquela nossa tela de sempre. Deixa eu ver aqui só. Então, eu sei que talvez não esteja muito grande, mas eu quero saber se dá para ler, né? Isso é que é o importante. Porque hoje eu vou fazer ao mesmo tempo, eu vou usar a Gita do Forenstein, só para a gente fazer um comentário final, mas eu vou partir das traduções desse site online e vou discutir a gramática. Então, por exemplo, o quinto capítulo, né? Vamos ouvir em sânscrito primeiro, depois a gente faz a discussão. Começou agora. Arjuna Uvacha Sanyasam Karmanam Krishna Punaryogancha Shamsasi Yacheyayetayorekam Tamme Bruhi Sunishchitam. Pronto. Só para a gente ir entrando no clima e dar a ideia, né? Como nós já traduzimos na semana passada, pelo Forenstein, hoje eu escolhi aqui 3 traduções diferentes, só para a gente ir lembrando do tema, né? E como pode variar, dependendo do autor. Então, a primeira aqui de Devananda. Arjuna disse que tu louvas, ó Krishna, a renúncia às ações. Então louvas também o Karma Yoga. Diga-me com certeza, qual desses é o superior que conduz ao bem supremo? Agora aqui o Purohit Swami. Arjuna disse, meu senhor, em um momento tu louvas a renúncia à ação, em outro, a ação correta. Diga-me verdadeiramente, eu oro, qual desses é o mais conducente ao meu maior bem-estar? E a terceira opção, Arjuna disse, ó Krishna, você elogia a renúncia de ações. E, novamente, o yoga. Né? Porque o yoga é essa busca da ação correta, que ele chama também de Karma Yoga. Né? Diga-me com certeza, qual é o melhor entre esses 2? Pronto, se a gente for lembrar que nós discutimos aquela coisa da tradução do Forrester, eu tinha, inclusive, feito algumas observações em relação aos 2 primeiros versos. Não sei se vai ser necessário. Hoje eu quero enfatizar o sânscrito, que tem algumas características muito interessantes. Porque quando uma palavra termina com uma certa consoante, dependendo da consoante que inicia a palavra seguinte, quando eu falo junto essas 2 coisas, a palavra muda. Então, por exemplo, a palavrinha... não precisa aprender isso, mas é só para entender o porquê que isso fica confuso. Né? Aqui, cadê a palavra? Agora estou procurando. Aqui, ó. Shreya. Se eu procurar essa palavra aqui no verso, aqui em cima, ela não aparece. Mas a gente vai perceber que aparece com CH aqui, ó. Né? Por quê? Porque é isso, quando esse CH foi puxado por esse outro C aqui, ó. Então, aquele S do Shreyas mudou para esse CH aqui. Tá? Mas isso é só para quando a gente vai aprender a identificar por que quando a gente canta um mantra, às vezes a gente não identifica lá as palavras que depois aparecem na tradução ou que se diz que está citado. É porque acontecem essas mudanças. Agora, eu só queria dizer isso com relação a isso hoje, e já quero vir para cá, para a gente olhar algumas palavrinhas de novo. Né? Então, por exemplo, sannyasa, é uma palavra muito importante, né? Esse M, como nós já vimos, vai dar o acusativo ou função de objeto direto.
e a palavrinha é masculina. Então, sannyasa, né, quer dizer várias coisas, inclusive a ideia de renúncia. E como é que surge essa palavra? Ela surge desse verbo aqui, ó, as, que quando tem esses prefixos, san e ni, quando eu junto san e ni, então o verbo fica aqui, ó, renunciar, desistir. Então, do verbo renunciar, desistir, eu gero o substantivo renúncia. Tá? Bom, deixa eu ver se tem uma outra palavra interessante. A palavra Shreyas. Essa palavra aqui é muito importante. Eu falei Shreyas com S, né? Que é como está a palavra aqui, ó, Shreyas com S. Agora, quando ela aparece com H aqui, é porque ela está como sujeito, aqui está no singular, e essa é uma palavra neutra, nem masculina, nem feminina. É uma palavra muito importante no Shuddha Dharma, essa palavra Shreyas. Ela nem sempre fica claro, mas aqui e ali ela aparece, que dá essa ideia de o que é o melhor, né? Então, é um comparativo e remete, inclusive, àquilo que, como é que se diz? Quando eu falo Sri Janardana, esse Sri está aqui, ó. Shri, né, na verdade. Shri Janardana. Quando eu faço comparativo, eu gero Shreyas e Shrestha. Então, essa palavra aqui vem dessa expressão aqui, de Shri. Agora, daqui mais para frente, eu vou explicar por que ela é importante, né? Então, agora, Shreyas é para a gente guardar essa palavrinha aqui. Aliás, com esse formato aqui é melhor, né? Sempre a palavra sem a função sintática. Só ela sozinha, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Não. Então, com relação à tradução desse verbo, vou agora ler no Formenstein, vou seguir o segundo por ele, e aí vou comentar depois o segundo verso, né? Então, a renúncia e o Karma Yoga, ambos conduzem à suprema fortuna. Mas dos dois, o Yoga da ação, como eu tinha falado antes, né, é melhor que a renúncia à ação. Então vamos olhar aqui como é que eles traduziram o segundo verso. Espera aí. Eu não vou colocar para tocar toda hora os versos, né? Para não gastar muito tempo. De vez em quando eu coloco o áudio. Então está aqui, ó. Está em inglês. Português. Então está aqui, ó. O Senhor disse: renúncia de ações e Karma Yoga, ambos conduzem à mais alta excelência. Porque renúncia de ações é o que a gente chamava de Jnana Yoga, né? Ou do Sankhya. E Karma Yoga é da busca da reta ação. É fazer a ação de uma maneira yógica, buscando a perfeição. Então, ambos conduzem à mais alta excelência. Mas dos dois, o Karma Yoga prima pela renúncia das ações. Essa é uma das traduções. A outra, o Senhor Krishna respondeu: a renúncia da ação e o caminho da ação correta, gostei, levam ao mais alto dos dois. A ação correta é a melhor. Eu gostei dessa tradução, bastante. É a que mais se aproxima do que a gente quer. A outra aqui. O abençoado Senhor disse que tanto a renúncia às ações quanto o Karma Yoga leva à liberação. Entre os dois, o Karma Yoga, no entanto, supera a renúncia às ações. Nós já vimos que a palavra não é essa, né? Karma Yoga, eles estão tentando interpretar, porque ela não estava aparecendo ali com esse sentido. Mas pode também, né? Então,
O Augusto chegou. Boa noite, Augusto. Boa noite. Então, vamos olhar então o segundo verso. Deixa eu pegar aqui. Segundo verso. Mas, deixa eu só fazer um teste. Eu vou colocar agora o áudio por esse outro site aqui. E só me diz, Rubens, a Cássia fez uma observação aí que é interessante. a Cássia. É que eu não tô com, a minha observação está fechada, porque senão a minha tela. Não, é que fala lá, Rubens, renúncia às ações, não devia ser renúncia ao fruto das ações? Então, ele vai chegar lá, mas ele está explicando antes os dois caminhos que existiam. Né? Existia lá nos Vedas, ou a busca do conhecimento, que se dava pela renúncia à vida em sociedade, que é sinônimo de renúncia à ação, eu abandono a vida em sociedade e vou viver como um asceta, eu me afasto das obrigações de trabalho e de família, então estou renunciando à ação, à vida da ação, para buscar a via do conhecimento, que é chamado de Sankhya, o Jnana Yoga. E o outro caminho que já existia é no caminho da ação, né? Ou seja, a via em sociedade, a via de constituir família, a via do trabalho, né? Então, a via de cada um cumprir as suas obrigações, assim como o Arjuna tem a obrigação de agir como um príncipe guerreiro, ele está na via da ação. Por isso que ele questiona, eu não vou agir, eu vou sair dessa vida, vou desistir de ser príncipe e vou me tornar um asceta. Vou seguir a via da não ação. Então, são as duas vias que existiam. Aí o Krishna vai apresentar a terceira opção, que é fazer a síntese dessas duas, que é então você renunciar não à ação correta, necessária e verdadeira, mas ao seu fruto. Ao fazer isso, você está atendendo os requisitos da via da ação e também da via da não ação. Porque já não é você que está agindo, porque você silenciou o ego, então você age como um instrumento da divindade, não gera consequência kármica. Então é isso que ele vai explicar, mas ele começa a explicar falando desses dois caminhos, que foi o que nós já vimos um pouquinho na semana passada. E sempre que alguém tiver dúvida, como eu não estou aqui com o chat aberto, deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui também, para a minha tela não ficar muito poluída. Deixa eu ver se dá. Não, até dá, tá certo. Se alguém quiser escrever, eu leio também. Mas pode interromper a qualquer hora, para facilitar, né? Então, deixa eu ler aqui a terceira tradução. Não, eu ia tocar, na verdade, né? Só me diz se tá para ouvir o áudio. Só um minutinho. Shri Bhagavanuvacha Samyata Karma Yogasya Nishveyasa Karadubho Tayotu Karma Samyasade Karma Yogo Vishishyate. Pronto. Então vamos aproveitar para olhar aqui para o vocabulário e para a gramática, né? Olha aqui de novo explicando aqui o que ele Sri. E quando a gente fala Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, ou Sri Bhagavan, né? São esses modos de referir assim com reverência, né? Está aqui explicadinho o que é que significa. Sri Bhagavant, que vem de Shri, na verdade, Bhagavan, né? Então, que é o Senhor majestoso, né, com a sua majestade, né, unificado com essa forma majestosa, né, que vem de Shri, como a gente viu, já tinha visto no primeiro verso, que dá essa ideia de majestade, de melhor. Né? Então, e a outra palavrinha vem aqui, ó, vem de Bhaga, quando eu ponho o sufixo vant, eu vou dar essa ideia, aquele que é possuído dessa boa fortuna, dessa luz, dessa glória, dessa opulência, ele escolheu aqui, né? Então,
O vatya, a gente já sabe bastante, né? Vem do verbo vat, falar. De novo, sannyasa, e aqui está como um H final. A ideia de sujeito, singular, a palavra masculina, significa renúncia. E aqui, de novo, uma palavrinha importante. Ó. Olha aqui os Shreyas aqui, uma outra formação daquela mesma palavra. E agora com esse prefixo, Nishreyasa. Né? Então, olha aqui, ó, vem de Shreyas, como tinha apontado, né? Significa aquilo que é o melhor, o superior, o perfeito. Né? E o Shri, ó, o comparativo, que a gente tinha dito. Esse mesmo Shri que aparece aqui em cima. Não. Então, é dessa palavrinha que eu gero o comparativo para dar a ideia de melhor, de superior. Né? Então, Nishreyasa está aqui. Ó. Quer dizer, esse final vai dar a ideia de excelência. E aqui, olha que interessante. Ele traduz, inclusive, por fé. Olha que interessante. Eu não traduziria nunca assim. Né? Mas está aqui. De liberação. Né? Então, só para a gente perceber de onde vêm as palavras. Então, aqui, ó, Karma Yoga. Né? Karma Yoga. De novo, está no singular, é o sujeito masculino. Então, tem várias formas de traduzir, né? Como ele sugere aqui, se eu lembrar que yoga quer dizer unificar, se engajar, né? Se aplicar naquilo, levar à prática. Né? E a palavrinha karma vem do verbo kra, que significa fazer. Né? Que nós vimos, até eu falei num dos encontros anteriores, que no imperativo você fala kuru, vem dessa mesma raiz, que é a brincadeira que eles fazem lá com o sobrenome, né, dos kurus. Vem daí, né? Também o campo dos kurus é o campo da ação, né? Ação no modo imperativo. Então, eu vou para o verso 3º. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria falar mais no 2º. Não. Ah, sim, o 3º, agora é onde a gente ia tratar do verdadeiro sentido de renúncia, para responder aquela pergunta da Cássia, quando ele vai começar a falar daquele entendimento da via de síntese. Ele já está preparando o caminho para falar dessa via de síntese entre as duas vias védicas, proposta lá pela tradição védica, né? Que alguns optavam por uma, outros por outra, porque elas eram consideradas mutuamente exclusivas. Ainda são, até hoje, no hinduísmo atual. Né? O Advaita Vedanta quer dizer exatamente isso. Né? Vedanta quer dizer a parte final dos Vedas. O que é a parte final dos Vedas? É aquela que trata da não ação, trata do conhecimento. Ou seja, ele diz que a verdadeira via, a superior, é essa, em detrimento da parte inicial dos Vedas, que é a parte ritualística, a parte da ação. Então, eles privilegiam essa via. E ele está dizendo que na Gita, o Krishna está dizendo, não, vamos juntar as duas vias. Eu não vou ficar preso a essa visão que o hinduísmo tem até hoje, dentro do Vedanta, mas eu estou fazendo uma superação dessa visão. Estou fazendo uma nova leitura dos Vedas, como Jesus fez do Velho Testamento, uma coisa assim, né? Atualizando um certo sentido. Então, vamos ver o verso 3º. Deixa eu primeiro ver. Deixa eu colocar aqui. Vou ler algumas traduções, né? Aquele que não odeia nem deseja estar além dos pares e opostos deve ser entendido como renunciante permanente.
assim ele é facilmente libertado da escravidão, ó Arjuna. Ou então, ele é um verdadeiro asceta que nunca deseja ou desgosta, que não é influenciado pelos opostos e é facilmente libertado da escravidão. Ou então, aquele que não odeia e não deseja deve ser conhecido como um homem de constante renúncia. Então, essa ideia aqui de constante renúncia, é porque o verso, na verdade, está tratando disso aqui, ó, né? Do verdadeiro asceta, ou constante renúncia, o renunciante permanente. E nós vimos lá na semana passada, né, que era melhor falar que a renúncia verdadeira, aqui vai começar a ser dada agora, qual é a verdadeira renúncia. Essa que é a ideia, né? Então, vamos olhar não estou mais olhando o Forrest, né? Vamos olhar direto na gramática, só para ver algumas palavrinhas interessantes, né? Se a gente olha na sintaxe, eles já estão querendo construir a sentença no inglês. Eu vou juntando as expressões para depois tentar construir a sentença. Mas a gente não vai chegar nesse estágio. Só quero ficar aqui, porque nossas sentenças já foram construídas por outros tradutores, né? Então, aqui é só para a gente entender um pouco do vocabulário. Tem algumas palavras interessantes aqui, né? Como, deixa eu ver. Está aqui, ó. Nitya Sannyasi. Essa é a palavra que gerou polêmica na tradução do verbo, né? Do verso. Nitya Sannyasi, que é um sujeito, de novo, né? Então está aqui, essa ideia do renunciante eterno, porque Nitya tem essa ideia, Nitya, de eterno, de contínuo, mas é mais do que isso, né? Você está falando de um tipo de sannyasa que está sendo definido, olha, o verdadeiro renunciante, aquele que exerce com perfeição a renúncia em todo tempo, a todo momento, é esse que o Sr. Krishna vai falar, né? É esse que ele vai tratar, como ele tratou no verbo, ele vai começar a tratar daqui, né? Então, tem uma palavra muito interessante aqui, que é essa aqui, ó. Aliás, sobre essa palavra eu conversei ontem e hoje com o Vanildo, num outro contexto, mas aqui o contexto pode ser dado de novo. A palavra sukha, que quer dizer felicidade, prazer, e uma série de coisas assim, a gente tem que entender a raiz da palavra. Porque a palavra sukha ainda faz parte do ambiente do universo dual. Então, o oposto de sukha é dukkha, que é a dor, o sofrimento. Então, você tem dukkha e sukha. E esse K aparece nas duas. Então, vamos ver o que é que significa isso, para entender o que é a dualidade dos pares e opostos e como é que a gente vai superar isso, que é o que o Krishna vai ensinar pela renúncia da ação. Aliás, por falar em dualidade dos pares e opostos, a palavra dualidade está dada aqui, ó. Duandwa, aqui, ó. Duandwa. Isso aqui quer dizer dualidade, né? Então, nir é negação. Então, sem opostos. Ou seja, superação da dualidade. Sem opostos, né? Então, aqui é que eu começo a entender o que é superar a dualidade. Agora, vamos entender, então, o que é sukha. Porque, às vezes, a gente pensa que sukha é um ideal a ser alcançado de forma definitiva. E não é. Ainda faz parte do plano dos opostos. É inevitável. Se você está no plano da dualidade, você não vai ter nem sua dor e nem sua felicidade ou prazer. Essas coisas vêm juntas e misturadas, né? Nessa vida do ambiente dual. Embora, é claro, a gente haja no sentido de evitar a dor e o sofrimento, né? Mas está aqui, ó. O grande segredo para entender essa palavra
É aqui, ó, quebrar assim, ó. Sukha. Ka, sabe o que quer dizer Ka? É o buraco do eixo da roda. Então, por exemplo, na charrete, lá na quadriga, na época da Índia, você tem o eixo da carruagem, né? Aliás, você tem o buraco da roda. Porque quando uma roda gira, para começar, tudo gira, mas aquele ponto não gira, né? É o ponto imóvel. Mas é aí que você coloca o eixo para tudo girar. Agora, esse modo de girar, se você colocar uma graxa, ele vai girar macio, tranquilo. Então, é um desenvolvimento tranquilo da vida, suave, né? Bem engraxado, bem azeitado. Isso é açúcar. Agora, se entrar areia no eixo da quadriga, vai engripar. Aí a roda vai girar com dificuldade. Isso é durca. Essa é a origem das duas palavras. São opostas. É o caminho fácil e o caminho difícil. Daí vem suca e dukkha, como a gente vai ver. Isso é importante porque toda a construção da linguagem técnica passa por a gente compreender o que são os pares de opostos e como a gente supera os pares de opostos. E essa palavrinha, esse par específico, ele é chave, porque ele remete a esse lugar. Fala, Vanildo. É o mesmo do Mangalagati, Sukamedatam? Com certeza. Eu estou falando até pela tradução que a gente tem, que é a busca mesmo dessa felicidade e tal, né? Então, eu acho que sim. Mas aqui está dito, então. Eu acho que com isso eu posso avançar para o verso 4. Pode ser? Pode, né? Pode ser. Então vamos lá. Verso 4. Eu não vou colocar o áudio ainda, para a gente avançar um pouquinho mais hoje. Deixa eu traduzir aqui primeiro. Se alguém quiser que eu ponha o sânscrito e acompanhe lá, eu ponho. É só para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Então, olha, o verso 4 é onde aparece a distinção entre o Jnana Yoga e o Karma Yoga, por exemplo, né? Vamos ver entre o Sankhya e o Yoga. Então, vamos ver. Olha só, a tradução primeira aqui. As crianças, não os eruditos, falam de Sankhya, olha lá, Jnana Yoga, e Yoga, ou Karma Yoga, como distintos. Aquele que está firmemente estabelecido em um, obtém o fruto de ambos. Olha a tese do Sr. Krishna começando a se estabelecer. Apesar que as traduções ainda são nebulosas, elas não deixam claro nem o que é o sentido de yoga aqui e nem o que é o sentido de Sankhya. Também o yoga não é só Karma Yoga, não é isso que está sendo dito. Mas vamos lá, vamos devagar. Vamos ver como o segundo tradutor escolhe. Somente os não iluminados falam de sabedoria e ação correta como separadas. Ó, Jnana Yoga ele chamou de sabedoria, ação correta ele está chamando de Karma Yoga. Se alguém conhece um, desfruta do fruto de ambos. E a terceiro, os tolos, não os eruditos, falam de Sankhya, que é o caminho do conhecimento, e Yoga, o karma está implícito aqui, como sendo diferentes. Qualquer um que recorra adequadamente a apenas um deles, obtém o resultado de ambos. Então, aqui já aparece a novidade que o Krishna está apresentando, que é sempre a via de síntese. Interessante, né? Que a Gita Bhashya de Hansa Yogi analisa a Gita exatamente dessas duas partes, Shuddha Sankhya e Shuddha Yoga. Ou seja, um tipo de Sankhya puro e um tipo de Yoga puro. E vai dizer que um é analítico, o outro é sintético, mas eles são
quase que equivalentes, né? Eu vou dizer quase porque eu também eu não saberia falar daquilo que eu ainda não vivi na sua totalidade. Apesar da gente ouvir dizer que o Shuddha Yoga é superior, né? Claro. Mas, então é isso que diz o verso 4. Então deixa eu passar aqui para o verso 4, olhando as palavras. Então olha aqui como aparece, ó. Sankhya Yoga. Então são as duas palavras, ó, Sankhya e Yoga. E aqui, ó, o número 2, ou seja, é um acusativo. E aqui, olha, apareceu o número 2 de novo. Nem é singular, nem é plural, mas é o dual. Ele está falando, existe um modo do sânscrito de se referir a tudo que é dual. Ele tem essa propriedade, a língua sânscrita. Então, é isso que é importante dizer aqui, eu acho que é isso. Agora deixa eu ver se eu tenho... outra coisa, né? A palavra que ele chamou de sábio ou iluminado, o sânscrito é pandit no hindi, ou pandita no sânscrito, e aqui declinado como pandita, que é sujeito plural, uma palavra masculina, que quer dizer o sábio, aquele que tem conhecimento, né? Então, e aqui a palavra fruto, só para a gente lembrar, né? Nós já vimos isso. Karma fala Tyaga, por exemplo, renúncia ao fruto da ação, mas aqui aparece de novo, fala. Fala como acusativo, quer dizer o fruto, né? Porque ele vai falar em renunciar, né, a esse fruto. Mas depois a gente vai ver isso, então. Então, vou passar para o verso 5º. Até aqui está tudo mais ou menos tranquilo? Tá? Ótimo. Beleza. Então vamos para o verso 5º já. Eu vou pegar o 5º de novo naquelas 3 que a gente já tem, porque o Forster está aí em cima da nossa mesa, né? Então, verso 5º. Tem que colocar agora no português. Aquele estado que é alcançado pelos que seguem o Sankhya, o mesmo é alcançado pelos que seguem o Yoga, os yoguins. Ou seja, o mesmo estado é alcançado também por aqueles que são karma e yoguins. Só é sábio aquele que vê que o Sankhya e o Yoga são um e o mesmo por terem o mesmo resultado. Agora, vê aqui que tem uma tendência desse primeiro tradutor em se ater uma definição de Karma Yoga no sentido que é utilizado pelo Vedanta. Então, ele sempre arruma um jeito de dar destaque para essa expressão. E olha que o segundo tradutor faz diferente. Ó, o nível alcançado pela sabedoria, ou seja, por quem busca a via do Sankhya, também é alcançado por quem busca a maestria na ação, a ação correta. Ou seja, que é o desapego ao fruto da ação. No seu limite vai ser esse, é o mais perfeito, né? Porque aquele que percebe que os dois são um, esse é o que conhece a verdade. O Sr. Krishna está começando a apontar para que esses dois caminhos convergem para o mesmo lugar. E o terceiro vai dizer que o estado que é alcançado pelos Sankhyas é alcançado também pelos yoguins. Quem vê o Sankhya e o Yoga como um, esse é o que verdadeiramente vê. É isso que está dizendo esse verso. E aqui no Falkenstein, ele diz assim, ó, o estado atingido pelos seguidores do Sankhya também é atingido pelos seguidores do Yoga. Aquele que vê o Sankhya e o Yoga como uma coisa só, vê corretamente. Você vê que aqui, como eu estou traduzindo do inglês, e é pelo algoritmo que traduz, às vezes a tradução tem alguns probleminhas. Então, aqui o do Falkenstein está até mais elegante. Mas a ideia é
já falar na síntese. A síntese do Karmakanda com Jnanakanda. É a superação do Vedanta, que se filia só ao Jnanakanda, por exemplo. Né? Quer dizer, isso é a minha leitura. Tenho meus colegas aqui, inclusive da academia, eu sempre discuto, e é muito interessante, porque as discussões elas são inconclusivas, mas a gente vai cada vez mais aprimorando os argumentos da gente. Né? Eu discuto muito esse ponto com o professor Dilip Londo, que é a maior autoridade brasileira, sem dúvida, no Vedanta. Né? Então, e a gente brinca, porque ele respeita o meu ponto de vista, eu respeito dele, e a gente tem uma relação muito boa. E cada vez que a gente discute, a gente vê nuances um no outro e faz com que a gente refine mais os nossos argumentos. Então, mas é dizendo isso. Aqui eu estou entendendo que o Senhor Krishna está superando a ideia proposta que você tem a precedência do caminho do conhecimento sobre o caminho da ação. Então, não, existe um modo de agir, não é aquele modo que está dado lá na ritualística Vedanta, é um outro que eu vou ensinar agora. Porque como é que está dado lá na ritualística dos Vedas? Lá você está ensinando as pessoas a entrar em contato com a divindade. E o primeiro passo para você fazer esse ensinamento é a barganha. Não tem como. É o toma lá, dá cá. Né? Então você faz o ritual para receber da divindade alguma coisa. Ou seja, você deseja, você anseia o fruto. E aí o Gnana Yoga, que é a parte final dos Vedas, vai dizer, não, eu tenho um caminho que é superior, o desses religiosos que barganham com a divindade. É o caminho da não ação. Né? Aí o Senhor Krishna vai dizer, o verdadeiro caminho faz a síntese dos dois. Né? Porque mesmo aquele chefe de família que contrata um sacerdote para fazer um ritual, para conseguir alguma graça, né? Até aí existe um modo de fazer isso de uma maneira perfeita, que é o que o Senhor Krishna vai pedir para o Arjuna, fazer lá na batalha. Né? Como? Tendo desapego ao fruto. Você não vai fazer um ritual para pedir alguma coisa da divindade. Você vai fazer como um ato de consagração de si mesmo à divindade. Essa que é a ideia que ele quer avançar, para mostrar que a parte ritualística é importante se eu faço da vida o meu ritual. E não o ritual primeiro é para aprender o que é o ritual. Ó, tem isso aqui é um ritual, uma coisa sagrada. Aprendeu isso? Agora abandona isso. Porque sagrado mesmo é a vida toda, se você aprender a olhar para ela. Né? Então é isso que ele está falando agora, que é o 5-5, né? Então deixa eu ver se tem alguma palavra interessante aqui para a gente tratar disso. Tem um verbo irregular aqui, ó. Não tem nada a ver, mas vai ter muito a ver. Pashyati quer dizer ele vê. Vem do verbo drish. Não tem nada a ver, ó, que é o verbo ver, né? Mas só quis mostrar isso, que às vezes uma raiz verbal não tem nada a ver com a conjugação do verbo, porque o verbo é irregular, é igual no português. O verbo ser, ele é. O que o tem a ver com ser? Nada. Mas é assim que são os verbos. E aqui é a mesma coisa. Então, esse verbo tem uma conjugação irregular. Acho que só queria lembrar isso aqui, para a gente avançar. E fala, Vanildo. Não, eu queria passar aqui a da Sudadharma, né? Que é o seguinte, aquele estado que chega aos aspirantes Sankhya é também alcançável pelos yogis. Vê quem vê a unidade, que é o que você estava falando, né? Como também o tríplice e unitário funcionamento. Então, você vê que a interpretação... Desculpa.
eu acho primorosa a interpretação. Agora, mas ele tem aí ele está ajudando a gente, porque não está falando no tríplice funcionamento, mas é claro que está implícito. Então, está claríssimo. Quando eu leio esse verso, eu entendo o que o verso quer dizer. Esse verso, tem muitos que eu critico, você sabe disso, lá na tradução. Esse especial, eu acho que está muito bom. Então, deixa agora ouvir em sânscrito, só para a gente pegar mais um, até porque aqui agora vai aparecer a outra palavra, que alguns versos antes. Ele falou de Sukha, agora ele vai falar de Durkha. Porque é assim que eu tenho que entender esse capítulo. Ele está tratando dessas dualidades que eu vou superar. Eu vou superar quando eu renuncio ao fruto da ação. Então, ele já falou de Sukha, agora ele vai falar de Durkha. Vai citar aqui, né? Então, esse verso eu quero ouvir em sânscrito, ver as palavrinhas de sânscrito, e no fim eu vou pôr a tradução, fazer o caminho inverso. Sannyasastu mahabaho dukkhamatma yogataha yoga yukto muni brahma nachiretadhigacchati. Pronto. A primeira palavra, sannyasa, não precisa. Aqui, ó, Durkha, né? Ó, que vem da palavra, aqui, vou pôr ela como a gente conhece. É aqui, ó. Durkha. Significa dificuldade, dor, né? Mas literalmente, ó, tá aqui, ó. Se você tem um buraco na roda, onde a roda tem o eixo passando. É isso que é o K. Então, Dur, quer dizer, entrou areia. Entrou areia. Está aqui, ó, literalmente é isso. É a partir dessa construção que eu vou dando sentido para a palavra. Eu vou dizendo que Durkha é isso, ó, é esse funcionamento enrolado, essa coisa que não anda, né? Ou seja, tudo que a gente quer numa empresa, né, é você tirar essa areia e engraxar para que a roda gire suavemente, né? Para que tudo caminhe suavemente. Então, é essa que é a Durkha, né? Então, aqui o A, agora outra palavrinha importante, ó. O A é negação. Então, A, yoga, taha. A yoga, né? Então, negação. Então, como é que ele traduz? Por causa da falta do yoga, né? A yoga taha. Ou seja, é aquilo que falta essa unidade. Falta. Yoga quer dizer unidade, né? Ou seja, se falta yoga, se falta unidade, é porque todo esse campo da dualidade, onde é Durkha. O senhor Buda vai falar isso, né? Com todas as letras, né? A vida é sofrimento. As 4 nobres verdades. A dor e o sofrimento. Isso aí tem uma causa. Eu posso cortar esse mal pela raiz, e para isso eu tenho uma disciplina óctupla. Está aí, o budismo, né? Então, está tratando disso. Que nessa vida aqui, onde tudo muda o tempo todo, muda porque a gente está no plano da dualidade. Então, como é que a gente supera isso? Aqui, né? A gente supera aqui, ó, se engajando nesse yoga que nos leva à superação dos pares de opostos, né? Então, é assim que eu chego lá. Pronto. Deixa eu ver como eles traduzem aqui, vamos ver. Vou ler 6. Então, vamos ver aqui. Sem concentração, ó homem poderoso, a renúncia é difícil.
Mas o sábio que está sempre meditando no divino, em pouco tempo alcançará o absoluto. É uma das traduções. Agora olha a outra. Mas a renúncia, ó de braços poderosos, essa aqui em cima, né? É difícil de alcançar sem seguir o yoga. O sábio contemplativo que segue o yoga alcança o Brahman e o eu ou o Atma em breve, né? Essa aqui então, né? Mas ó de braços poderosos, a renúncia é difícil de alcançar sem o yoga. Karma ele pôs entre parênteses. O homem meditativo, treinado com yoga, alcança Brahman sem demora, né? Então, tá aqui, ó, o homem meditativo, né? É o Muni, que é o sábio, o santo, o vidente, né? Quando ele está engajado em yoga, né? Ele alcança Adhigachati. Ele alcança Brahman. Tá aqui, ó. Ele alcança Brahman. E aí, como eu disse, ó, ele alcança Brahman. Então, o verbo é alcançar, objeto direto, alcançar o quê? Brahman. Tá aqui, ó. Número 2, Brahman. Ele alcança Brahman. E se eu quiser saber de onde vem essa palavra Brahman, como ela é formada, ó, essa ideia do que é o Espírito Supremo, né? Vem do verbo brih, que significa, entre outras coisas, crescer, se desenvolver, né? Então, tem outros significados que agora não lembro, então estou lendo só o dele aqui. Brilhar pode ser um exemplo? Pode ser um... Eu acho que pode, mas eu teria que olhar no dicionário em sânscrito para poder falar com certeza. Mas a que eu me lembro até é essa mesmo, Vanildo. Vem da ideia de o supremo brilho, Brahman, o supremo brilho da consciência, né? Me chamou a atenção, que eu ia falar, que é a palavra Muni. Olha como é parecida. Essa coisa de Muni, olha a raiz verbal que ela vem. Man significa pensar, imaginar. Então, daí surge manas e muni, derivada da mesma raiz verbal. Agora, o processo de construção são os filólogos que sabem. Eu não sei. Ou quem sabe muito sânscrito. O Dilip, que eu estava mencionando, provavelmente sabe, que ele conhece razoavelmente bem o sânscrito, né? Então, provavelmente ele sabe isso. E lembrando que em inglês, a palavra homem, ou seja, o ser pensante, é man, ou man, né? Então está aqui. A ideia vem tudo daqui, ó. Aquele que pensa, né? Só que o Muni ainda é um pensador especial, né? Porque é um pensamento que te torna aquele que vê. Você já está além desse pensamento comum, né? É aquele pensamento de quem vê o real. Então, o verso 7. Deixa eu já deixar armado lá de cá também, para depois não me confundir de novo. Verso 7. Aquele que segue o yoga e é puro em si mesmo, que subjugou o seu eu e concentrou seus sentidos, e cujo eu se tornou o eu de todos os seres, mesmo enquanto está agindo, ele é imaculado. Aquele que é espiritual, que é puro, que superou seus sentidos, e seu eu pessoal, que realizou o seu eu mais elevado como o eu de todos, tal pessoa, mesmo que haja, não está presa por seus atos. Bom, yoga e yukta nós já vimos várias vezes, que aparece aqui, né? Então não preciso falar. Mas olha o que aparece aqui. Shuddha. Shuddha. Vishuddha.
e Atma. Então, Vishuddha Atma quer dizer aquele cujo eu está purificado, aquele cujo Atma purificado nesse sentido, que você está unificado com o Atma, né? Então, Vishuddha, vem sobre a raiz, olha só, a palavra Shuddha vem da raiz verbal Shud, que quer dizer tornar-se puro. E Vishuddha é um particípio passado que quer dizer purificado, né? Então, olha só que interessante. A palavra Shuddha e Vishuddha são próximas, porque Vishuddha é o particípio passado do verbo Shud, que origina o puro, né? O adjetivo Shuddha. Então, Vishuddhatma. Está aqui, ó. São palavras importantes para a gente. Vishuddha, Shuddha e Atma. Ô Rubens, Oi. olha que interessante. Posso estar viajando, mas pode ser uma coisa interessante também. Não tem como você estar junto disso que é puro, levando alguma coisa que não seja puro. E por isso você tem que renunciar a isso que não é puro, ou que tem alguma coisa, para você poder se unir a isso. Senão não tem sentido, não tem como você pegar uma... Então, assim, vai tendo uma lógica muito interessante isso, sabe? Não, é simples, mas não é fácil. Quer dizer, a concepção é interessante. Você renuncia a tudo aquilo que não é, para você poder se unir e se transformar naquilo que é puro, mais sagrado, mais perfeito. Mas vai fazer isso na prática. Não é tão simples, entendeu? É o que o senhor Krishna está ensinando. O aprendizado começa por a gente estar focado o tempo todo na renúncia ao fruto da ação. Aí que está o segredo. Agora, vai fazer na prática, você tem razão. Mas se a gente estiver atento para isso, esse é o caminho. A renúncia ao fruto da ação. É a ação desinteressada, né? É a ação impessoal. É você fazer na escarmia siddhi, ou seja, o silêncio do ego, né? Se você silencia o ego, você começa a ser um instrumento desse fogo, dessa luz interior, que é a luz do Mate. Quanto mais o ego silencia, mais isso se manifesta. E o ego silenciar quer dizer você renunciar ao fruto da ação, porque o ego é aquele que deseja o fruto da ação, é aquele que diz meu, tem posse, que tem interesse, né? É isso mesmo. Vou começar pelo segundo aqui. Embora o santo veja, ouça, toque, cheire, coma, se mova, durma, respire, ele conhece a verdade e sabe que não é ele quem age. Então, a primeira lá, o conhecedor da verdade, que é devotado ao yoga, deve pensar: eu não faço absolutamente nada, mesmo que esteja vendo, ouvindo, tocando, cheirando, comendo, me movendo, dormindo, respirando. Então, olhando pelo Feuerstein, que é o oitavo, né? Esses versos aqui, que vão do 5.8 até o 5.11, que a gente tinha visto, é onde ele vai tratar da naiskarmia e da inversão do funcionamento do ser, de Gunapara para Atmapara. Eu vou ler aqui pelo Feuerstein, só para dar a ideia, porque a gente já tinha lido. Estava bem tranquila a leitura por aqui. Nada faz, assim reflete o jungido, o conhecedor da realidade, enquanto vê, ouve, toca, cheira, come, anda, dorme, respira, fala, excreta, agarra os objetos com as mãos, abre e fecha os olhos e sustenta. Os sentidos repousam nos objetos dos sentidos. Aquele que age atribuindo todas as ações a Brahman, ao fundamento universal, e tendo abandonado o apego, não é maculado pelo pecado, como uma folha de lótus não é maculada pela água sobre a qual repousa. Tendo abandonado todo apego, os yoguins executam as ações de autopurificação com o corpo,
a mente, a faculdade da sabedoria e mesmo somente com as faculdades de cognição e ação. Olha só, tendo abandonado todo apego. Todo apego, o que gera apego decorre da ação, ao fruto da ação, né? Da tua ação no mundo. Então, o Yukta, o Jungido, o 12 agora, tendo abandonado o fruto da ação, alcança a paz derradeira. O não jungido, agindo pelo desejo e apegado ao fruto da ação, é agrilhoado. No verso 9, a última palavra do verso, olha o que é. Essa palavra Dharayant, que significa segurar, sustentar, considerar, vem do verbo, da raiz verbal dri, que significa sustentar. Então é dessa raiz verbal, desta aqui, que eu gero as palavras como concentração, que é dharana, e como dharma, que é aquilo que dá sustentação ao universo. Essas palavras derivam dessa raiz verbal aqui, ó, dr, que é sustentar. Então, essa palavrinha é importante, porque vai dar origem à palavra dharma e vai dar origem à palavra dharana, que é concentração. Sustentar, concentração, a gente percebe como a ideia é próxima. Oi. Desculpa, hoje eu tô meio perguntador, mas é o seguinte. Quando ele afirma assim, nada faço, não é no sentido de, por exemplo, o que quer que eu faço, não necessariamente eu vou. Ou seja, só quando é concedido a graça para você que você se purifica, ou você faz algum esforço nesse sentido para você se purificar? Tem dois sentidos, Vanildo, do que ele está dizendo no verso. Um é associado ao Sankhya antigo, que lá na teoria do Sankhya vai dizer que tudo que acontece no mundo aqui da ação, no mundo material, é por causa da Prakriti. Então, esse eu, que é o Atma, ele não toma parte disso. Essa é uma visão do Sankhya. E tem a outra visão, né, que tá bom para nós, né? O Atma não toma parte, ele não se molha, não se contamina nada. Mas no Shuddha-dharma, é ele que impregna a matéria de vida, né? Então, ele é uma causa remota da ação, né? Então, para a gente pensar quem é o agente, tem gente que vai dizer, o verdadeiro agente, a causa original de tudo é Brahman, é o Atma. E tem outro que vai dizer, não tem nada a ver com esse plano, é a Prakriti. Então, quando eu estou desenvolvendo essa consciência e eu não me identifico mais com o ego, pelas duas razões eu estou me libertando dessa ideia que eu faço. Porque eu estou no mundo da natureza material, sou constituído de matéria, e eu estou me desidentificando disso, que é onde a ação ocorre. Então, eu estou me desidentificando com o mundo da ação. Ou, se eu me identifico com o ego, e eu reconheço que o verdadeiro agente é o Atman, também eu nada faço, porque, no fundo, o grande ator universal é Deus. Deus, o grande ator universal. A gente ouve falar isso muito no Shuddha-dharma. E é aqui que causa confusão com as outras escolas, como o Sankhya, porque seria impossível o Sankhya admitir uma expressão como essa. E quando a gente vai traduzir a Gita e sabe que na Gita tem o Sankhya, às vezes os tradutores tendem mais para um lado, mais para o outro. Por isso que traduzir a Gita é um negócio, não é para qualquer um, é complicado, né? Assim, você vai pôr a tua visão de mundo na tradução que você está fazendo.
Você tem que ter uma certa autorização espiritual para que a tua tradução ou o teu comentário tenha força espiritual. Então, pelo Feuerstein, né? O yogi, o yukta, o jungido, né? Tendo abandonado o fruto da ação, alcança a paz derradeira. O não yogi, agindo pelo desejo e apegado ao fruto da ação, é agrilhoado pelo karma. É exatamente tudo que a gente vem defendendo desde o início. É o argumento que o Krishna vem construindo. Você tem que se libertar do fruto da ação. Né? Fazendo isso, você atende as duas vias. A via do conhecimento e a via da ação. A via da não ação e a via da ação. Porque a via da não ação, vamos dizer, o Arjuna, quando vai para a batalha, ele pode dizer que está atendendo a via da não ação, porque o ego dele está em não ação, está em silêncio. Não é ele que age, mas ele é um instrumento da divindade. Então ele está seguindo a via da não ação, né? Que é a via do conhecimento. E ao mesmo tempo, externamente, ele está seguindo a via da ação. Ele está se engajando nas atividades da sociedade. Então ele está atendendo, ao mesmo tempo, as duas vias, que é a proposta do Sr. Krishna. Então, esse foi o 12. 13. Renunciando a todas as ações com a mente, sentado, feliz e soberano, dentro da cidade de 9 portas, ou seja, o corpo, a essência incorporada, Derrim, em verdade nem age, nem faz agir. Né? A essência incorporada, né? Em verdade nem age, nem faz agir. Porque o Brahman está fora, é aquele pássaro testemunha, né? Lá dos Vedas, né? Você vê que tem um pássaro que toma parte em tudo, desfruta dos frutos. E outro é o pássaro testemunha, que a gente viu na metáfora lá dos Vedas, né? Então, deixa eu olhar esse verso que é interessante, o 13. Aqui tem umas palavrinhas que me interessam. Primeiro essa aqui, ó. É derrim, né? Que é o incorporado, né? Aquilo que tem forma, né? Derrim, o corpo, né? Aquilo que possui corpo. Então é o 14, né? O Senhor do corpo não cria nem a atividade nem as ações do mundo, nem tampouco a união entre a ação e seu fruto. É o ser próprio do fundamento universal que estimula a ação. Que é exatamente o que estava discutindo, né? Tem essa coisa polêmica, né? Entre o Sankhya e entre o Yoga, né? Se o Atma é ou não causa de toda atividade, né? Se Deus é um ator universal ou se tudo se dá na natureza. Né? A palavra Swabhava aparecendo. Swabhava, né? Quer dizer, o prefixo Swa quer dizer o seu próprio. E Bhava, né? Vai dar a palavra Bhavana, né? Tem a ver com o ser, o estado, a natureza, a condição da pessoa. Tem outros sentidos múltiplos que a gente já estudou em outros lugares, mas é daqui que nasce a palavra Bhavana. Tem a ver com essa natureza aqui, que a gente tem também definido. Aqui está só a parte literal, mas tem o conceito de Swabhava, que a gente também tem bem claro o que é, né? Então, a outra palavrinha, louca, né? Que é o mundo. Aqui está no ablativo, quinto caso. Então, locácia, do mundo. Mas a palavra louca também a gente conhece bem. Então, último verso. O onipenetrante Senhor do corpo
não toma sobre si os atos bons ou pecaminosos de ninguém. O conhecimento é recoberto pela ignorância, e assim as criaturas são iludidas. Verso 15. Aquele que tudo permeia não tira nem o pecado, nem o mérito de ninguém. O conhecimento é envolvido pela ignorância. As criaturas estão iludidas. Outra tradução. O Senhor não aceita responsabilidade pelo pecado ou pelo mérito de qualquer homem. Os homens estão iludidos porque neles a sabedoria está submersa na ignorância. Outra tradução. O onipresente não aceita o pecado de ninguém, nem mesmo a virtude. O conhecimento permanece coberto pela ignorância. Depois as criaturas ficam iludidas. E o Fallenstein. O onipenetrante Senhor do corpo não toma sobre si os atos bons ou pecaminosos de ninguém. O conhecimento é recoberto pela ignorância, e assim as criaturas são iludidas. E aqui, ó, Vibhu. Aqui que vai dar o Vibhuti, né? As Vibhutis, por exemplo, né? As excelências divinas, né? Vem disso aqui, ó, Vibhu. Bu também é um verbo, tá aqui, ó. É o verbo ser, né? Verbo ser. Então, Vibhu dá a ideia de Senhor, né? Aquele que se divide em diferentes direções. Papa, que é o mal, né? O pecado. E pronto. A gente para aqui, mas recomeça do 15 a semana que vem, porque aí no 16, 17, o sentido dele vai ficar mais claro, né? Então é isso, Vanildo. Obrigado, Rubens. Deixa eu só, assim... Deixa eu parar de compartilhar aqui, peraí. Ok. Eu achei um negócio aqui tão bonito, cara. Esse 13, você imagina essa situação? Você, eu estou lendo pelo Florenstein, depois eu vou ler na Gita da Sudha Dharma, né? Renunciando a todas as ações. Renunciando a todas as ações com a mente. Sentada feliz. Soberana. Dentro da cidade de 9 portas, ou seja, o corpo, a essência incorporada, em verdade, nem age, nem faz agir. Ela está ali. E se você conseguir não alterar isso, você consegue senti-la. Aí é um insight seu. Interessante. E é complicado. Realmente, a cidade de 9 portas são os 9 orifícios do corpo humano. Isso. E a essência está dentro de você. Quer dizer, se você não se alterar, se você não fizer nenhum movimento brusco, se você não fizer, até com a mente, etc. e tal, você pode senti-la na integridade. Esse é o verdadeiro asana. Isso. A postura, o asana, é tomar o assento do ser. Isso é que é um verdadeiro asana. Não é só a ginástica do corpo. Asana quer dizer isso que você leu, Vanildo. Essa leitura que você fez. Quando você tem postura, não no sentido de físico, mas a postura perante a vida. É a tua postura. Essa palavra postura, compostura, tudo isso é muito, muito espiritual. Era isso. Por exemplo, no nosso aqui diz o seguinte, no da Sudha Dharma, o aspirante, obtendo assim completa vitória sobre os sentidos e renunciando ao fruto de toda ação, reside alegremente no corpo de 9 portas. Assim ele atua como se não atuasse, mesmo executando qualquer ação, não sendo causa de nenhuma ação realizada com motivo pessoal. Aí você consegue perceber isso. Pois é, aí essa leitura é Shuddha. Mas alguém da escola do Sankhya não vai concordar, porque aí está supondo por trás dessa leitura que Deus é o ator universal. A nossa escola
Esse é fundamental, esse entendimento. Deus é o ator universal. Ok. Bom, eu vou abrir aqui. Alguém quer falar? Uma coisinha, Vanilda. Pois não, obrigado. Não, o que eu achei bonito nesse capítulo é que é sempre essa questão dual, Rubens. A vida da gente é o tempo todo assim, não é? Como que a gente tem que agir? O que é o mais certo? O que a gente pode tirar das duas faces? De cada coisa tem as faces. E na ciência também, né? Quando a gente estuda, tem tudo isso também, essa questão da dualidade, como que a gente vai tratar um determinado problema. Eu gostei muito dessa parte, assim, eu acho que a vida, eu sempre reflito muito no meu dia a dia com essa questão dessas duas faces, né? Para onde que a gente vai? E esse capítulo, assim, ele é muito rico nessas questões. Eu gostei também eu não sabia daquelas duas palavrinhas, suca e dukkha. Eu achei, porque isso é verdade, né? Quando você age de uma forma que você reflete, pensa bem, tudo desliza muito mais fácil. Então, agora eu guardei essas duas palavrinhas que para mim também eu acho que disseram muito hoje. Também gostei bastante dessa explicação. Acho que você já tinha falado, mas eu não me lembrava. Não sei se é porque nesse contexto ficou mais fácil de entender. E Cássia, só complementando o que você falou, eu acho que além de ter essas duas coisas, elas agem, parece que simultaneamente. Isso, o tempo todo. Elas agem simultaneamente, esse lado claro, escuro, sabe? E aí é que você precisa ter essa calma para fazer que, né, renunciando a todas as ações, inclusive de pensamento, ficar quietinho, para que isso se acalme. Como se fosse um pêndulo que ele vai acalmando até que ele fique centradozinho, aí você consegue, sei lá, eu acho que é por aí. Mas quando você perdão. Não, só uma coisa, quando você renuncia ao fruto da ação, parece que você executa aquela ação necessária e o fruto vem sem você pensar nele, porque você acaba atingindo tantas vidas, né, tantas pessoas, quando você faz o que é certo. Acho que a gente está precisando disso no mundo também. Não pensar só nas ações, renunciar ao fruto da ação e agir de forma a pensar na felicidade das pessoas, num mundo melhor também. Eu acho que tem tudo isso nesse capítulo. Só isso. Eu acho que quando você age sem pensar no resultado, o resultado acontece. Assim, ele acontece naturalmente, né? O resultado adequado, né? E só um detalhe, sem pensar no resultado, pode dar uma falsa noção de irresponsabilidade. Não é isso, é exatamente o contrário. Quem está nessa situação é o Arjuna, né? Ele não vai se apegar ao fruto da ação no sentido de que, do outro lado da batalha, ele tem uma série de ações dolorosas, mas necessárias para executar. Então, independentemente de ser doloroso ou não, independentemente do que ele vai lucrar com isso, ele vai fazer em nome de uma coisa maior, em nome do Espírito Universal, em nome do Dharma, ele vai agir como um instrumento disso. Então, é nessa hora que você silencia o ego, porque qualquer hora que exista interesse, ou que exista apego ao fruto da ação, você não está sendo instrumento do Atma, você está dando vazão ainda ao ego impuro, que é aquele que diz meu, eu, meu. Né? Agora, isso é dificílimo, não é simples, não. Exige muito mais reflexão. A reflexão para você fazer a ação que é a melhor. Esse capítulo eu acho dificílimo. Então, tentando falar assim, mas, na verdade, é muito mais falado do que vivido, né? Ainda. Beleza, alguém mais quer falar? Boa noite a todos.
Que maravilha, né? Estarmos mais uma vez reunidos para estudar essa escritura sagrada. Referente a esse capítulo, a sabedoria do desapego. A autorrealização consiste em trabalhar intensamente e renunciar a cada momento dos frutos de seu trabalho. Agir corretamente com discernimento átmico. Fazer tudo no Espírito de Deus. Libertar-se dos impulsos que geram a paixão e o ódio. Não podemos esquecer que há várias maneiras de agir, fisicamente, verbal e mental. Referente a essa ação em pensamento, eu tive uma experiência que foi fantástica. Quando eu era vice-prefeito lá em Claraval, assim que eu estava chegando na prefeitura, encontrei uma senhora que me parou e questionou referente à problemática que ela estava passando e que queria a minha ajuda. Então, eu ouvi totalmente a problemática dela, mas, no mesmo tempo, trazendo para a luz do coração e imaginando o que eu poderia ser útil àquela senhora. Mas isso só em pensamento. E aí ela falou bastante, e eu ali vibrando mentalmente, e de repente ela me diz o seguinte: Eurípides, eu já sei o que fazer. Minha querida, então vai com Deus. Deus te protege e ampare. Então eu acho que, amado, constantemente nós estamos agindo. Não tem como ficar sem agir. Então eu acho que o importante é tomar a responsabilidade de nossas ações e agir corretamente com discernimento átmico. Então, é só isso que eu gostaria de falar. Ok, mais alguém? Oi, perdão. Posso perguntar uma coisa? Rubens, a gente está falando dessa questão dual, mas o objetivo é a gente ter uma única forma de agir, esse dual se formar em uma coisa só? Porque ainda é essa forma de agir, esses dois opostos que a gente sempre encontra, será que um dia vai ser só uma forma de se tornar o dois em um? Aqui no mundo, o aprendizado é sempre dentro da dualidade. Transcender a dualidade e viver na unidade, eu acho que não. O Krishna. No ser humano comum, mas mesmo ele é exposto a situações duais para depois se transcender. Quando você desceu a esse mundo, o mundo é dualidade. Ele alcança a unidade, mas ele tem toda hora que ele é forçado a pensar, a se posicionar e refletir. Eu não acho que ele esteja... Só se fosse Deus realmente, é verdade, que você não sai nunca da unidade, né? As pessoas oscilam, depois você retoma, né? É como se fosse um equilíbrio instável. Toda hora você tem que estar fazendo correção do rumo. Veio mais para a esquerda, veio mais para a direita. Tem a dualidade, para mim, é a beira da estrada, né? E nós temos que aprender a guiar sem sair da estrada. Então, o perfeito equilíbrio entre esses dois extremos, você está conduzindo com excelência, mas geralmente você tem que fazer correções. Puxa mais para a esquerda, puxa mais para a direita, para não fugir do centro da faixa, né? É uma metáfora pobre, mas é a que me vem melhor à mente agora. E eu acho que, quando eu penso exemplo até de Jesus, a história que a gente tem, ele sofreu, né? Até na cruz ele perguntou, ou até dizem, não sei se é verdade ou não, mas ficou indignado,
chegou a uma cambada de víboras. Quer dizer, nessas horas, é claro que depois você tem que equacionar isso. Mas eu não sei dizer. Eu não vivi nesse nível. Não sei. Até onde eu entendo é que a dualidade ela aparece exatamente para que a gente avance, como se ela abrisse a possibilidade de eu construir um novo caminho. Porque quanto mais eu supero a dualidade, mais ela se representa de uma forma mais sutil. Acho que o melhor exemplo é pegar um ímã bem grande, que é a dualidade absurdamente polarizada, né? Aí você corta o ímã no meio, como se tivesse chegado a um equilíbrio. Esse ímã pela metade reproduz a mesma dualidade. Você corta ele no meio, você reproduz, e assim vai infinitamente. Eu não sei a hora que vai ficar sem polo. Eu não sei. Porque eu acho que vai ficando sutil. Até porque a nossa escola é Brahma Samipya. É eterna convergência, assintótica. Se ela é uma convergência assintótica, é porque a dualidade vai ficando cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil, quase se confunde com a unidade que é Deus. Mas você, fala Mabel Collins, entrarás no seio da luz, mas jamais alcançarás a chama. Entrarás no seio da luz, onde a dualidade quase que se dissipa, mas jamais alcançará a chama absoluta, onde ela totalmente inexiste. Para mim é isso. Ela está lá para a gente como um ideal, e a gente vai eternamente convergir para ele. Mas se chegar, como acredito muitas escolas, daí em diante, o que sobra é o estado de paralisia total. Porque o que gera movimento é exatamente a polaridade. E a paralisia total, né, aquele estado de... Às vezes eu vi alguns instrutores de Estudadama brincando, né? Aquele estado de preguiça eterna, o estado de imobilismo eterno, isso é impensável. Então, a dualidade vai estar sempre propondo desafios cada vez mais sofisticados dentro da lógica dialética de opor, né, os opostos em busca de uma nova síntese, uma nova síntese, uma nova síntese. Mas quando uma nova síntese se forma, dentro dela ela se abre de novo, igual esse imã. Quer dizer, eu tenho uma tese, uma antitese, uma síntese. Já peguei uma coisa aqui e construiu as duas. Mas aí aqui de novo se parte de novo. Aí eu resolvo essa síntese, ela se parte de novo. Eu resolvo essa síntese, ela se parte de novo. Então, eu acho que é assim que as galáxias são formadas e os Narayanas são formados. Por exemplo, o Narayana da nossa galáxia superou todas as dualidades desse mundão nosso. Mas o que ele é para o Narayana das galáxias? Ele é alguém que está preso ainda, como nós estamos presos aqui. Um está preso no sistema solar, o outro está preso na Via Láctea, o outro está preso, sei lá eu aonde, né? Preso no modo de falar, né? Mas o Senhor do planeta Terra já é alguém que realizou a unidade, claro, né? Mas como é que eu vou comparar ele com o Senhor das Galáxias? O que tem de diferente, então? Se não é uma realização ainda maior dessa unidade. Uma realização ainda maior, né? Isso que é hierarquia, vou pensar. Mas isso aí é só uma ideação, não tenho ideia como é que isso pode ser. Ok. Beleza. Senhor Lipe, você pode encerrar para a gente hoje, por favor? Ok, Vanildo. Vamos, então, tomando consciência de que nós somos centelhas divinas e vamos nos recolhermos os nossos pensamentos, mergulhando nessa chama divina que habita dentro de cada um de nós. Ahamasmi
Aparadaram Alayo Akishano Agatiri Tuameva Upaya Butom Bibava. Estamos aqui com pautas, com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. Namastê. Namastê, obrigado a todos. Boa Maria. Tem que Excelente parar de noite a gravar, todos. né? Oi? Para de gravar. É verdade. Namastê, gente. Namastê. Namastê. Até a próxima. Até a Namastê. próxima. Tchau, tchau.